Olá a todos, eu sou o Carlos, esse é mais um vídeo de aquarismo marinho iniciante com responsabilidade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filtragem, mais especificamente sobre mídias, o que a gente coloca dentro do nosso equipamento de filtragem, seja ele um filtro hang-on, um canister ou mais frequentemente para os aquários marinhos o nosso SUMP. Né? Então vamos lá, fazendo um pouquinho de história aí. Como é que as pessoas faziam lá atrás? Eles normalmente faziam, os SUMPs lá daquele tempo tinha uma filtragem de espuma, alguma coisa assim, e eles enchiam ali o SUMP com rocha viva ali, colocava aquele monte de pedra dentro do SUMP, e é ali que a biologia entrava. Aproveitando que a rocha de Recife tem aquele monte de buraquinho, tem uma certa porosidade e tal, então as coisas que a gente gosta de ter ali, a biologia, se juntava ali. Não só a biologia, mas também outras microvidas boas para refúgio, né? Falando aí de rotíferos, de copépodes, isópodas, algumas microalgas, do fitoplâncton e tudo. Era bom ter ali, né? Qual que era o problema ali que eles tinham? Que juntava muita sujeira, aquelas pedras ali. Então não dava para dar aquela manutenção, porque, vamos lá, primeiro os SUMPs eram muito grandes, porque tinha que juntar muita quantidade daquela rocha para formar a biologia, para segurar um tanque grande. Então o que acontecia? Ia sujando, não se vencia limpar aquilo, aí você tinha lá surto de nitrato, surto de fosfato, aí começava a alga e tudo, e os corais, os duros principalmente, não se desenvolviam de forma adequada. Mas naquela época, não estou falando aí de 30 anos atrás, lá para os idos aí de 1990, até menos, até os 80, não se falava muito de aquários com corais verdadeiros e com corais duros, LPS, SPS e tudo. Simplesmente eles tinham alguma coisa ali bem simples hoje, alguns letters, umas Kenastri, umas palitoas, tinha uma coisa ou outra de LPS, SPS era inimaginável fazer funcionar em aquário naquela época, né? Então eles tinham essas coisas aí. E aí o nitrato, fosfato, essas coisas não eram tão críticas aí para aqueles corais menos exigentes, né? Aí quando começou a parte de reef se especializar da forma que ela é hoje, começou a haver essa preocupação. Primeiro com nitrato e fosfato, depois com dosagens aí de outros elementos traços. Então houve uma necessidade crescente aí ao longo do tempo de você ter aí um filtro cada vez mais eficiente. E aí quando começaram a fazer os nanos, os picos, os aquários bem pequenininhos ali abaixo de 100 litros, a questão do espaço virou crítica, virou assim extremamente crítica para você ter um aquário de sucesso. Você imagina, como eu vou conseguir ter uma filtragem eficiente para um sistema delicado de, sei lá, 40 litros? É inimaginável em outros tempos. Hoje você consegue ter os pico-reefs até de 10, 15 litros, você consegue montar e ter sucesso com esses pico-reefs a longo prazo, né? Então, qual que é a chave disso? São mídias cada vez mais eficientes para aquelas coisas que a gente quer, que é a filtragem para a formação de biologia, que dá o suporte vital para o aquário que a gente precisa, né? Então, baseado nisso, lá atrás eles faziam desse jeito, colocavam a esponja e depois colocavam aquele mundaréu de pedra, e as pedras juntavam aquela sujeira, dava os picos, dava problema. Não vou dizer que isso não acontece, mas ainda acontece. A rocha viva é uma solução que tem a sua eficácia comprovada, embora tenha estes problemas aí de acúmulo de sujeira, ela tem a sua eficácia. Não vou falar que não devemos mais pôr pedra no nosso SUMP. Sim, devemos pôr, mas no lugar certo e para o propósito certo. Vou falar um pouquinho sobre isso agora. Bom, falando de filtragem, a gente tem, vamos lá, 3 tipos de filtragem. Nós temos primeiro a filtragem mecânica, que é aquela onde a gente está tirando aquele material particulado. Ela deve ser sempre a primeira filtragem a ser feita no aquário. A gente vai tirar o mais grosso, o que a gente consegue ver, né? Resto de cocô de peixe, resto de ração, alga que a gente revolve o fundo e tira alguma sujeira ali do fundo, que é capturado ali pela entrada de água ali para o SUMP e acaba, é o primeiro combate. Dá para a gente ter sucesso só com filtragem mecânica? Não dá. Não dá, não é um sucesso consistente. Você pode ter o sucesso por algum tempo, né? Mas você não consegue esse sucesso por muito tempo não. Né? Então, filtragem mecânica não tem muita novidade. Estamos falando de Perlon. Perlon é uma lã acrílica
de poliéster, acho eu, mas é uma lã acrílica que você coloca ela logo na entrada de água e vai passar aqui, vai juntar a sujeira aqui, você lava ou você troca, é um material extremamente barato, você compra rolos deste tamanho por 10, 15 reais, aí não é uma filtragem cara. Então, isso aqui é legal. Para a primeira etapa, simplesmente para filtragem. Vamos falar também das esponjas, que funcionam exatamente da mesma forma que o Perlon. Só entendam, isso aqui é filtragem mecânica. Isso aqui, com o tempo, vai saturar, vai entrar um monte de sujeira aqui e a capacidade de passar daqui para cá vai diminuir. Então, é importante a gente revisar esse material toda semana, revisar Perlon, limpar a espuma, trocar o Perlon é interessante também e tudo. Ela vai tirar então o quê? Material particulado. Simplesmente assim, por peneiração, não existe nenhum processo além da peneiração que isso acontece. Aí vamos lá, o skimmer. O skimmer tem muita polêmica em relação a ele. Alguns mais simplistas falam, não precisa de skimmer, você troca água mais frequentemente, tudo bem. Tá, no nano, nos aquários de 40 litros ou menos, você vai fazer uma troca aí de uns 10, 15 litros, não vai pesar tanto. Mas, se a gente for pensar, a gente está trocando 30% por semana, não tem como você estabelecer um equilíbrio resiliente, um equilíbrio forte, que qualquer variaçãozinha não mude todas as outras condições do tanque. Então assim, dá para viver sem? Não dá até para viver sem, mas a vida não é muito boa, tá? Então vamos lá, o skimmer também é um equipamento para filtragem mecânica, mas ele funciona de um pouco diferente, não é a peneiração. É um processo que a gente chama de levigação. O que é isso? Vai entrar aquela água, já depois do primeiro combate que o Perlon já deu. O que acontece? Aquela água com aquela sujeira ainda, só que bem pequenininha, que passou pelo Perlon, ela vai ser impulsionada para cima com aquelas microbolhas que o skimmer cria. Aquelas microbolhas, essa proteína, esse resto, essa coisa toda, vai formar como se fosse uma espuma. Essa espuma vai ser capturada em um copo e por gravidade ela vai entornar lá em cima no copo de coleta. Também é uma filtragem mecânica, feita com ar, no caso as microbolhas, que carregam, que levigam isso lá para cima. Então chama levigação por bolha. E durante esse processo de borbulhar, aquele monte de bolha, aquela agitação toda, as proteínas elas começam a quebrar ali mesmo. Então assim, o skimmer ele remove uma enormidade de sujeira. Quer dizer, lá no meu aquário eu tenho 3 camadas disso daqui, mais 2 camadas de espuma, e se eu mostrar a cor da água que está saindo do meu skimmer, é um marrom, parece água de sarjeta, é uma coisa horrorosa, né? E é o que ele faz e é o que ele tem que fazer. Então, assim, primeira etapa que a gente trabalha sempre é uma filtragem mecânica. Primeiro por peneira, depois por skimmer, com as bolhas carregando. O que sai dessa água? Nós vamos ter água aí com pouca proteína, com pouco resíduo nitrogenado. Quando eu falo de proteína, vamos falar assim, resíduos que vão virar amônia, nitrito e depois nitrato, tá? Vai tirar muito ali. Tudo? Não, nem de longe. Vai tirar uma boa parte e aí a gente vai para a segunda fase de filtragem, que é a filtragem bioquímica, biológica e química. Aí a gente tem 2 tipos de mídias que estão substituindo aquelas rochas que a gente tinha lá atrás. Temos aí mídias de colonização e mídias de quelação. O que é quelação? Imagina uma malha iônica, tá? Que começa a capturar alguns íons que a gente não quer pra gente. Por exemplo, íon de metais pesados, cobre, ferro, chumbo, nada disso a gente quer. Então essas mídias de quelação química, elas têm esses íons carregados que atraem esses radicais livres, aí vamos falar dessa forma, esses átomos livres polarizados, negativa ou positivamente, e aprisiona naquela malha molecular deles lá, né? Então, quando você tem isso aí acontecendo, você tem vários íons ali que você não gostaria de ter sendo capturados. O problema dessas mídias de quelação é que elas podem vir a capturar coisas que os corais precisam, principalmente os SPS. Eu estou falando aí de iodo, estrôncio, potássio, magnésio. Então existem alguns íons aí que os SPS precisam que essas mídias acabam pegando. Então, qual que é a delas? É legal colocar? É legal colocar. Mas é legal manter sempre trocando? Nem sempre. Tira um pouco,
só para você ter certeza que você tirou o excesso, né? E aí você depois remove, manda embora esse material e depois usa de novo. Do que eu estou falando? Carvão ativado. Entendam, carvão ativado próprio para aquarismo de riff. Por quê? Existem outros carvões ativados, por exemplo, o que tem nos filtros das casas de vocês, que eles são, no final do processo de ativação, eles são lavados com ácido fosfórico. E, quando acontece isso, quando ele satura o carvão ativado sem ser este próprio para aquário, o que ele faz? Ele começa a liberar fosfato na água. E a gente sabe o que acontece quando libera fosfato na água. É um convite para as algas, né? Então, um pouquinho de carvão ativado. Esse aqui está dosando aqui cerca de 90 gramas para cada 300 litros. Não vou falar assim, são 30 gramas por 100 litros aqui. É um nadinha que você coloca depois da filtragem mecânica. A gente está falando que filtragem mecânica já foi. Skimmer, Perlon, LAN, já foi tudo isso aí embora. Então essa aqui é uma mídia legal, principalmente quando você sabe que você teve aí um surto de alguma alga e tudo que você combateu, você vai diminuir um pouco, tirar um pouco desse nutriente químico aí da água para reequilibrar o sistema. Então é um filtro de reação, não é um filtro que a gente deixa proativamente aí para a gente controlar os nossos níveis. Então isso aqui também é legal quando, por exemplo, eu tive um surto de algas essas semanas atrás aí, tive que tratar com medicação, só que eu preciso agora remover essa medicação. Carvão ativado. Quanto tempo? Em cerca de uns 3, 4 dias, esse filtro, como ele é uma rede molecular, vai entrando íons ali e esse filtro vai saturar. Esse carvão ativado vai ter uma hora ali que ele não vai conseguir pegar mais nada. Então o que passa por ele, batido ali, não pega mais nada. Então o que acontece? Eu deixo ele por 3 dias ali, jogo fora. Ele não regenera. Tá? Diferente disto aqui. Isto aqui são os compostos quelatos orgânicos, as redes de quelato orgânico. A gente vai encontrar aí com nome popular de Purigen. Né? O que é o Purigen? Ele é um quelato orgânico, ele também vai trabalhar como rede molecular, mas para compostos orgânicos que passaram batidos ali no skimmer. O que ele faz? Mesma coisa, é uma rede que vai pegar alguns íons orgânicos, não íons moleculares, que esse aqui, íons de átomos inorgânicos, sais, no caso, que isso aqui pega. Esse aqui vai pegar microcompostos orgânicos, qualquer um restinho de proteína, alguns aminoácidos que ficaram soltos ali no aquário que não era para ficar solto, ele vai pegar os excessos. Diferente do carvão ativado, esta mídia de quelação aqui, ela pode ser regenerada. Os de boa qualidade, estou falando este daqui que é da Aquatank, eu vou falar da Siquem, tem várias marcas legais aí, você consegue regenerá-los. Como? Você coloca uma solução concentrada de cloro, água sanitária no caso, por cerca de 48 horas até o composto voltar para a cor original, aí você faz o tratamento de remoção desse cloro, né? E você retorna ele para o tanque, umas lavagens ali para remover o cloro. E volta para o tanque, ele continua fazendo da mesma forma. A gente sabe que hipoclorito, ele rebenta com as coisas orgânicas, né, do aquário, então é legal você fazer esse tipo de regeneração com água sanitária, né? Então, as nossas duas mídias de quelação aqui. Quelação inorgânica, quelação orgânica de micro-radicais orgânicos livres. Quelação inorgânica de íons inorgânicos que estejam em excesso na água. Tá? Regenera, Purigen, carvão ativado não regenera. Agora a gente vai falar das mídias de colonização. Aí a gente vai voltar lá para o ciclo do nitrogênio e tudo. E falar assim, a gente tem algumas bactérias aí, né? Vamos falar, lembrar um pouquinho. A gente tem a nitrosomona, que transforma aí amônia em nitrito. Aí você tem o nitrobacter, que transforma o nitrito em amônia. Desculpa, em nitrato. E você tem uma terceira bactéria aí, que é a denitrificadora, né? Os primeiros processos são feitos aerobicamente, ou seja, na presença de oxigênio. A denitrificação, que é onde você tem o nitrato transformado em nitrogênio inorgânico inerte que vai embora, é um processo inorgânico. Então tá, os aceleradores de biologia que a gente tem, aquele lá, os Microbe Lift, o Stability, que mais? Os blends da Oceantec, aqueles todos ali, eles têm estas cepas de bactérias em estado dormente, que entram lá em contato com o aquário, elas ativam e elas precisam de um lugar para morar, né? Então, elas vão morar na mídia. Esse aqui eu utilizei 1 litro de Siquem Matrix,
e ele funciona aí, para cada litro ele trata 800 litros de água. Tá? Quer dizer, ele dá moradia por uma quantidade de bactéria que, por sua vez, totalmente populado, trata um aquário aí de seus 800 litros. Né? O meu aquário tem 360, então eu tenho uma margem de segurança aí. Mas que bactérias que ele junta aí? São bactérias nitrosomonas e nitrobacter, basicamente. Por quê? Porque a porosidade dele ainda permite que o oxigênio esteja ali presente lá no meio dele. Então, quer dizer, em qualquer lugar de cada pedrinha dessas do Siquem Matrix, você vai ter oxigênio. E tendo oxigênio, você tem processos aeróbicos, ou seja, amônia para nitrito, nitrito para nitrato. Ah, mas e aí? E a outra bactéria que denitrifica? Então, é um processo anaeróbico. A gente vai precisar de um poro muito menor, onde os processos que acontecem com oxigênio não aconteçam. Onde que isso é feito na natureza? Lá, no mar. Isso é feito em camadas mais profundas da areia, do substrato. Ah, mas a gente não tem isso no aquário, a gente tem 7, 8 centímetros aqui. Lá no mar, a gente vai ter quilômetros de terra até chegar nas rochas. Então, a gente tem que ter uma outra mídia que gere um ambiente anaeróbico suficientemente ali adequado, com praticamente ausência de oxigênio, para que essas bactérias denitrificantes aconteçam. Né? Então, a gente tem este outro produtinho aqui, que ele se chama o Siquem Denitrate, denitrato. O que ela faz? Ela é uma mídia que tem poros grandes, onde vai entrar ali a Nitrobacter e a Nitrosomona do mesmo jeito, mas ela tem lá no meio do poro, é tão pequeno ali dentro, que só vai ter bactérias denitrificantes ali dentro. Né? Então, ela é uma mídia de colonização de bactérias do ciclo do nitrogênio. Precisamos muito delas no aquário, de todas elas. Na dúvida, eu coloquei das duas, porque eu tive o meu pico, também houve um pico de nitrato, e eu senti a necessidade de colocar essa aqui também para controlar. Ah, mas isso aqui acontece de uma hora para outra, da noite para o dia? Não, não acontece da noite para o dia. Leva meses para você ter esta biologia se formando aí no aquário. Daí a necessidade da gente ter paciência para você ter o seu aquário se formando, a biologia formando, porque não adianta tê-las ali. Você tem que ter uma quantidade suficiente para que elas consigam fazer tudo que a gente tem, tudo que elas precisam fazer para o aquário ter um equilíbrio resistente, ou seja, por que eu tive um surto de algas ali? Porque eu não tinha, de repente, biologia suficiente para dar conta daquela carga de matéria orgânica que eu coloquei no aquário, por falha minha, né? Mas se eu tivesse um ambiente mais maduro do que eu tenho hoje, talvez eu conseguisse não ter estes picos. Então, assim, coloquei mais mídias, coloquei bastante mídia lá no meu tanque, de forma a ter moradias para bastante bactérias poderem se popular aquilo ali, né? Ah, mas com a falta de alimento elas vão morrer. Sim, elas vão morrer. Só que assim, o que a gente precisa fazer? Existem compostos que dosam carbono no aquário, carbono orgânico. A gente conhece aí, existem vários métodos caseiros aí, por exemplo, vinagre, vodka. São processos orgânicos aí que você consegue dosar essas coisas no aquário e as bactérias aí comem isso quando falta ali no tanque. Dá para fazer isso? Dá. Tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Bactéria, quando ela vai comer, ela vai gastar oxigênio. E pode tirar o oxigênio que era para os peixes, para os corais, para os invertebrados respirarem. Então tem muitos casos aí de gente que dosa errado essas coisas e acaba matando os peixes de asfixia. Então isso é crítico, é um problema sério. Então se vai fazer isso, o que é legal fazer, porque a gente tem que dar manutenção nessa colônia de bactérias, elas estão trabalhando pra gente, a gente tem que dar alguma coisa para elas, a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou fazer outro vídeo depois falando desse processo aí de dosar essas coisas aí no aquário, né? Então tá, beleza. Então revisando, passamos pela primeira peneiração, passamos no skimmer, passamos pela parte da bactéria ali, né? Aí o que a gente pode fazer? A gente sabe que, mesmo tendo essa biologia toda aqui, eu posso fazer de outra forma. Dá para fazer de outra forma ou fazer de duas formas diferentes. Então, o que a gente faz normalmente? O que é legal da gente fazer? A gente passou isso daqui. O que é um setup aí que eu posso estar recomendando a vocês aí pela pouca experiência que eu vim tendo aí, pelo muito estudo que eu vim estudando também.
A gente primeiro tira o excesso mecanicamente, passa no skimmer, que tira mais bastante, né, coisas. Aí a gente vai ter aquela água como? Já límpida, já sem resíduos grandes, mas com bastante inorgânicos, bastante orgânicos. Aí a gente faz um refúgio. O que é o refúgio? É uma câmara no SAMP, onde a gente vai colocar uma iluminação, cerca de 3000 Kelvin, aquela lâmpada branco-quente normal, e a gente vai botar uma macroalga que chama-se ketomorfa, K-etomorfa com CH. O que ela faz? Ela cresce ali e vai consumindo nitrato, consumindo fosfato. Mas por que é bom ter ela ali? É legal ter ela ali porque se não tem esta alga que come e você tem excesso, a bactéria vai lá, a microalga, que é a que deixa o aquário feio, vai lá e come. Então ela no SAMP, ela vai combater estes excessos de nutrientes com os quais as algas, microalgas que estão no display, não vão mais para o display. Então ela come na frente, ela compete com essas algas ali. É legal ter? É muito legal ter. Né? Ela é um controle, é um filtro biológico. A gente falou lá de filtro mecânico, a gente falou de filtro químico, a gente falou do filtro biológico por mídia, por bactéria, e agora a gente está falando de um filtro biológico por alga. Existe. No aquário doce a gente também faz, a gente coloca, plantas ali que crescem em água, tipo rabo de jiboia, numa entrada de um filtro biológico ali para tirar nitrato de um tanque, de um lago que seja. Funciona da mesma forma, só que lá a gente coloca uma planta, aqui a gente coloca uma macroalga, né? Bem bacana de se ter. Aí lembra que eu falei das pedras? Daquelas pedras que usavam só aquelas pedras para biologia? Legal, a gente pode colocar. Depois da filtragem aqui, depois do SAMP, do skimmer no caso, a gente pode colocar um refúgio com pedras, mas não pensando na biologia, porque a biologia quem vai fazer é isso daqui. Isso aqui, só pensa uma coisa, nisto daqui, num litro disto, eu consigo cerca de 720 metros quadrados de superfície de contato. Então você pega um terreno aí de 720 metros quadrados, é a mesma coisa você pegar todas essas pedrinhas aqui e esticar toda a superfície de contato que ela tem. É extremamente poroso e extremamente tem uma eficiência absurda. De repente eu posso ter um aquário com isso aqui, né? Enfim. Mas então eu posso ter essa filtragem biológica também por algas e eu posso ter essas pedras não pensando na biologia, mas sim pensando num refúgio de microvida, né? Não tem aqueles peixes bonitos, tipo o copperbund que eu tenho ali, tem o mandarim que eu também tenho aqui no aquário e tudo. E eles comem microvida, o quê? Anfípode, copépode, aqueles bem pequenininhos microcrustáceos. Se eu tenho só no display ali, vai ter uma hora que eles vão comer tudo, porque sofrem predação, ele é a base da cadeia. Mas se eu tiver no meu SAMP um lugar onde ninguém preda eles, e mais, onde eu tenho pouca correnteza, pouca iluminação, ali é a condição perfeita para eles crescerem. Então eu deixo um tanto de pedra depois da minha filtragem, é claro, porque eu não quero material particulado ali, eu só quero que chegue material microscópico, pouquinha coisa, o que chega ali, para a gente ter a ketomorfa competindo com as microalgas e os meus copépodes, rotíferos, anfípodas, os meus microcrustáceos também crescendo ali dentro. Aí o que acontece? Começa a dar excesso ali naquele refúgio de pedras ali, começa a sair na água, eles vão continuar andando para o SAMP. Andando para o SAMP, eles vão pegar a bomba de recalque para voltar para o display, eles vão cair para o display. Caindo no display, eles vão procurar algum lugar para se esconder. Mas eles não vão conseguir se esconder por muito tempo, porque a gente tem peixes ali especializados em procurá-los, achá-los e comê-los. Então a gente tem um equilíbrio ecológico aí, né? Onde você vai ter esses bichinhos ali populando o SAMP, populando o display, aí você tem predação, mas você tem um lugar ali onde eles possam se multiplicar e recuperar essa biomassa que a gente perde, tá? Então seria isso. Então o nosso setup aí de SAMP, que eu recomendo, que eu fiz aqui, que eu resolvi muitos problemas, é perlon, espuma, que seja, aí eu coloco o skimmer, puxando o resto da sujeira, aí depois do skimmer eu tenho um refúgio de ketomorfa, para já dar uma capturada em nitrato, fosfato, silicato, para a alga não crescer no display. Aí eu tenho o meu refúgio de copépode isópoda, certo? Depois eu tenho uma câmera
uma câmara ali, com estes 2 mídias aqui e mais 2 kg de cerâmica que eu já tinha lá do meu outro aquário, uma cerâmica mais antiga, mas é boa também. E depois, mais um perlonzinho ali só para garantir mesmo, para tirar o excesso de microbolha, e o meu recalque de volta para o display. Então eu tenho filtragem mecânica grossa, filtragem mecânica fina, skimmer. Aí eu tenho filtragem biológica de nitrato, fosfato, silicato, alga, macroalga, ketomorfa. Aí eu tenho um refúgio para o que sobrar de alimento ali, ser um input de alimento ali para a minha microvida. Aí depois eu tenho a minha filtragem microscópica por bactéria, eu tenho retorno. Então é só você pensar, eu vou tirar sempre da partícula maior para menor. Começo por pedaços de comida, aí eu tenho aglomerados de proteínas, aí eu tenho aminoácidos pequenininhos, radicais livres orgânicos moleculares pequenininhos, eu tenho inorgânicos atômicos, já estou em nível atômico aqui já, pequenininhos, e aí eu tenho lá a bactéria, que é a estrutura viva menor aí do nosso tanque, que vai terminar de pegar o que tem que ser pego, tá bom? Então, quanto a SAMP, como rechear esse nosso SAMP, esse é o vídeo que eu tinha para passar para vocês hoje. É muito tentativa e erro, já coloquei as coisas fora de lugar várias vezes, já tive efeitos bem danosos. Eu vou mostrar aqui, eu vou inverter, eu vou fazer uma pausa e inverter e mostrar o meu tanque como é que ele está hoje, tá bom? Já volto. Este é meu tanque, ele vai fazer 3 semanas que eu não faço troca parcial de água nele, eu tive que fazer um tratamento de alga. Coloquei todas as mídias para funcionar, como você pode ver, a areia está branca, eu não tenho aqui acúmulo de alga. Se for olhar nas pedras, eu não tenho alga nas pedras também. Tá vendo? Olha o mandarim ali, ó, que eu até tinha falado, o comedor de microvida. Tá, aqui, olha o Copperband também, é outro comedor de microvida aqui também. Eu tenho ali um coral sol abrindo no final da tarde. Então, ó, tá aqui. Um firefish. Mas como você pode ver, a cor da areia chama atenção pela brancura. E olha, a água, ela está completamente límpida, não tem turbidez no aquário. Ali tem um rock alga, ele comendo o restinho de alga no vidro, eu deixo aquelas algas atrás ali para ele comer, eu não raspo, não faço nada com elas, então está bem natural ali atrás. Mas olha, a água tem bastante limpidez, ela não tem turbidez, né? E o que eu estava falando, o skimmer, mesmo com toda a minha filtragem, olha a cor que sai a água. É uma água bem suja. Aqui foi coletado, ó. Essa aqui é a água já de coleta. E aqui as bolhas levando a sujeira para cima. Tá? Então esse era o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês. E qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço a todos.